Estimados irmãos e irmãs, continuando a nossa reflexão acerca de Eu amo a minha igreja, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre exatamente isso, sobre a nossa igreja católica. A igreja do nosso tempo, ela é uma comunidade com dimensões mundiais. Ela transmite a fé aos que aderem a ela pelo batismo e lhes diz como viver como cristãos. Assim, ela cumpre a missão que lhe foi conferida por Jesus Cristo, até que ele volte na sua glória. Os cristãos perguntam quando, onde e como começou a igreja. A história da fundação, que São Lucas nos oferece nos Atos dos Apóstolos, dá-nos uma resposta. Começou em Jerusalém, a cidade da morte e da ressurreição de Jesus. Os apóstolos e os discípulos de Jesus estavam reunidos numa casa. Maria, a mãe de Jesus, estava presente e assim como outras mulheres também. Eles esperavam o Paráclito que Jesus tinha prometido e rezavam juntos. E eis que no 50º dia aconteceu isto. O sopro do Espírito de Deus desceu do céu sobre eles como uma tempestade. Encheu a casa e veio inflamar os seus corações. Agora eles não têm mais medo dos que perseguiram e condenaram Jesus. Os discípulos ficaram cheios de entusiasmo. Eles não podiam ficar fechados por mais tempo, tinham de sair para anunciar a boa nova. Diante da casa, tinha se juntado uma multidão de gente vinda de todos os cantos do mundo, que tinha sido o poderoso sopro do Espírito. Contagiados pelo entusiasmo dos apóstolos, ouviam o que estes testemunhavam acerca de Jesus, o Filho de Deus, e cada um compreendia a mensagem na sua própria língua. Os homens nos quais vive o Espírito de Jesus compreendem-se, mesmo se não falam a mesma língua. Eles não são estranhos uns aos outros, qualquer que seja a nação ou a raça a qual eles pertençam. Naquele dia, o dia de Pentecostes, é São Pedro, o primeiro dos apóstolos, que tem o discurso inaugural da missão em favor de Cristo. A sua pregação foi tão convincente que todos os que escutavam foram tocados no coração. Nesse dia, diz-nos São Lucas, milhares de pessoas abraçaram a fé, receberam o batismo e entraram na comunidade de Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, a Igreja de Cristo. 50 dias depois aconteceu assim. O Espírito de Deus desceu do céu sobre eles. Todos se mostravam assíduos aos ensinamentos dos apóstolos e à fração do pão. Eram fiéis à comunhão fraterna e davam a cada um o que necessitavam. Mas o que é uma igreja? A igreja é assim que designamos as nossas casas de oração, a paróquia local, a comunidade de todos os fiéis no seu conjunto. Ela é dirigida pelo Papa, sucessor do apóstolo São Pedro, e pelos bispos, sucessores dos outros apóstolos. Originalmente, igreja significa aqueles que pertencem ao Senhor. Apelo das assembleias do povo convocada por Deus. O 50º dia, ou seja, o dia de Pentecostes, é o dia em que a comunidade judia celebra o memorial da aliança concluída por Deus com ela no Monte Sinai. A igreja celebra esse dia como o Pentecostes, ou seja, a efusão do Espírito Santo sobre a igreja primitiva de Jerusalém no momento das festas judias, 50 dias depois da Páscoa. Meus irmãos, minhas irmãs, o Espírito Santo não agiu somente no começo da igreja. Ele continua a vitalizá-la e a sua ação é perceptível nela. Por isso, a igreja só pode ser una, tem um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Ela forma um só corpo, movido por um só Espírito e orientado por uma só esperança. É certo que numa comunidade que agrupa indivíduos muito diferentes,
discute-se e disputa-se. Alguns escutam um mestre, outros obedecem a outro. Alguns consideram os usos e costumes judaicos como muito importantes, enquanto para outros são secundários e estranhos. Alguns vivem as prescrições de Jesus de modo radical e separando-se dos outros. A diversidade de carismas e de modos de vida constitui um enriquecimento para a comunidade e para toda a igreja, enquanto os cristãos não esquecem que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos. É a igreja toda que sofre quando alguns indivíduos ou grupos se disputam sobre interpretações doutrinais e normas de vida, provocando assim divisões no seio da comunidade. É grave que alguns indivíduos ou grupos se separem da comunidade para se proclamarem igreja à sua maneira, e não é menos grave quando a igreja tem que excluir da sua comunidade um mestre ou um grupo por causa das suas heresias. Por amor à unidade e a Jesus, a igreja não deve deixar jamais de procurar a reconciliação, nem de rezar pelo perdão de suas próprias faltas e dos outros. Ao contrário, Jesus teria rezado em vão se fosse assim, que todos sejam um como tu, Pai, e é um comigo. A igreja ela é una e santa. Santa, mas não por si mesma, pois só Deus é santo. Ele ama a igreja, a comunidade dos homens e mulheres que proclamam o seu Filho Jesus Cristo como Senhor, que transmite a boa nova e dá testemunho dela com a própria vida. Mas isto nem é sempre conseguido. Por isso, a Igreja de Jesus Cristo é também uma igreja de pecadores, comunidade de homens que vão por caminhos extraviados, que traem o amor, que quebram a aliança, que permitem o mal e até o fazem. Homens que necessitam de perdão e de misericórdia para serem, por sua vez, misericordiosos com os outros. Deus santifica a igreja com toda a humanidade e a falibilidade dos seus dirigentes e dos seus fiéis. Por isso, a igreja é e permanece para o mundo um sinal visível da santidade de Deus, pois Deus a santifica, podendo assim resistir aos poderes do mundo. Sim, mesmo as portas do inferno não poderão vencê-la. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que é um santo? Deus não é como os homens. Ele é inteiramente outro, transcendente, todo-poderoso, onisciente e onipotente. Ele é mais do que o podemos dizer, pensar e representar. Este outro eu de Deus, o mistério do seu ser, é o que podemos pensar quando dizemos Ele é santo. A igreja canoniza, proclama santos, certos homens e mulheres, pelo testemunho que eles deram de Cristo. Os santos, e em primeiro lugar a Virgem Maria, são nossos modelos e intercessores junto de Deus. A igreja é santa, Deus Santíssimo é seu autor. Cristo, seu esposo, entregou-se para a santificar. O Espírito de Santidade a vivifica. Embora seja composta de pecadores, ela é sem pecado. Nos santos brilha a sua santidade. Em Maria, ela já é santa. Então, meus irmãos, minhas irmãs, por hoje a gente termina a nossa reflexão, né? E amanhã, se Deus quiser e nos permitir, nós vamos continuar falando sobre a igreja que é una e católica e também apostólica. Fique com a gente. Bom dia e até a próxima!